gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado nós temos agora 27 graus, ventos aqui em Natal. Chegou o inverno, o sol chegou também, mas os ventos chegaram com muita força, né? Agora a gente tem 30 km por hora e rajadas de 39 km por hora, bastante vento. Então hoje em Natal, não à toa, a gente vem sentindo um certo frio dos últimos dias para cá, porque a gente já tem uma umidade alta, um ventão desse e a temperatura realmente caindo pela época do ano, fica complicado para o natalense que só está preparado para verão, para calor, né? E não para enfrentar essas ventanias com a temperatura um pouco mais baixa. Bom, chegando então hoje com esse tema, o que já sabemos, não sabemos muito, é bem verdade, sobre não sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, sobre o SARS-CoV-2, que é um coronavírus. Eu fui buscar então reportagens da BBC News, da ABC News e mais algumas outras para me ajudarem aqui a gente entender um pouco melhor o que já se sabe desse vírus novo que vem causando tanto prejuízo no mundo inteiro. E achei muito interessante uma reportagem então, da BBC News de Athena Actibis e Joe Alcock, que são professores de medicina evolutiva. Eles fizeram, na verdade, um artigo lá para a BBC News. Esse artigo também foi retransmitido em português pela UOL Notícias. Aliás, eu também utilizei como parâmetro não só esse artigo, mas o UOL Notícias, né, uma reportagem sobre a evolução desse coronavírus, né? E tanto essa reportagem como o artigo da BBC News lá desses professores trazem uma comparação da Covid-19 com a doença sexualmente transmissível. Achei curioso, né? Curiosa essa comparação, porque os professores começam lá dizendo que os vírus normalmente oscilam entre severidade e transmissibilidade. Se a gente tem um vírus que é muito severo para o hospedeiro, né? Se ele enfraquece muito a pessoa, ele não tem uma capacidade de transmissão tão grande. E já um vírus que tem uma capacidade de transmissão grande, ele não costuma ser muito forte em relação à saúde do hospedeiro. Mas o que a gente tem visto com o SARS-CoV-2 é um drible disso, né? Primeiro, que normalmente os vírus eles são transmissíveis quando os sintomas aparecem. Então, na hora que você começa a espirrar, a tossir, especialmente esses que são transmissíveis por vias respiratórias, é nessa hora que a gente começa a infectar ou a ser infectado. Mas o SARS-CoV-2 driblou isso, porque os sintomas só aparecem depois que a pessoa infectada já espalhou o vírus por vários dias. Tem estudos já estimando que a taxa mais alta de excreção viral e de transmissibilidade, portanto, acontece entre 1 e 2 dias antes da pessoa contaminada apresentar os sintomas. Ou seja, quando a pessoa vem ficar doente, praticamente o vírus já cumpriu a sua principal meta da evolução da vida, né? Que é se propagar. O vírus ele tem esse objetivo, né? Se propagar. Por isso que ele não pode matar muito o hospedeiro, porque se ele chega e mata, acabou, não tem como transmitir. Então esse vírus tem esse drible. Ele começa a infectar muito antes dos sintomas aparecerem. E quando ele mais infecta, é um dia ou antes dos sintomas realmente se apresentarem. Então, olha o nosso dilema, né? A gente sem sintoma, porque existem os assintomáticos, aqueles que estão realmente infectados, vão se livrar do vírus, mas não vão apresentar a doença, né? Não vão apresentar a Covid-19. E existem os pré-sintomáticos, são esses que estão infectados, estão nessa fase, né, de jogar o vírus para todo mundo. E quando tiver faltando ali um dia ou dois, aí é que esses vírus vão, para os sintomas aparecerem, aí é que esse vírus realmente vai ser excretado para transmitir para outras pessoas. E só depois disso, então, é que a pessoa vai ficar doente e a gente vai notar, então, o leite derramado, porque certamente já infectou muita gente.
essa compensação virulência e transmissibilidade, né? Quanto mais virulento, né? Quanto mais forte o vírus, quanto mais agressivo o vírus, menor a transmissibilidade, isso vai se equilibrando. Isso é o que ajuda a manter um agente que causa doença, né? Um vírus, uma bactéria, etc., sob controle. Porque se ele tem um alto poder de destruição, ele não vai conseguir se propagar, porque como eu disse que normalmente ele vai matar o hospedeiro, chega até isso. E os exemplos disso a gente tem no vírus, esse eu não conhecia, vírus de Marburgo, a ebola e o coronavírus da SARS, que esse foi o que sumiu, né, por vontade própria, assim, para nossa sorte. É o surto mais próximo da gente, que não chegou a virar pandemia, porque quando ele chegou ao Canadá ele desapareceu. Bom, já os surtos com sintomas mais severos são mais fáceis de conter por causa disso aí, né? A gente identifica logo a pessoa contaminada, ela fica muito mal, não consegue nem se movimentar. Então, os agentes lá, as medidas de saúde pública conseguem identificar, separar, tratar, e ainda que aquela pessoa venha morrer, ela não contaminou muita gente, você consegue controlar esse surto com mais facilidade. Só que o danado desse SARS-CoV-2, segundo os estudos mais recentes, entre 40% e 45% das pessoas contaminadas, essas pessoas são assintomáticas, quer dizer, quase a metade. Nós temos 40% a 45%, quase a metade das pessoas que são contaminadas pelo vírus não vão apresentar sintomas e vão contaminar do mesmo jeito. Né? Então, é nisso aqui que eles começam a comparar com a doença sexualmente transmissível, porque a pessoa contaminada aparenta estar bem, ela se sente bem e, no entanto, ela está espalhando a doença. O melhor exemplo disso, ultimamente, é HIV e sífilis, cujos pacientes são relativamente assintomáticos por boa parte do tempo em que eles têm a capacidade de contaminar, então você não consegue nem controlar porque não sabe nem que a pessoa está doente. Bom, no caso do SARS-CoV-2, né, os portadores parecem, esse é o problema também, capazes de transmitir esse vírus por um período ainda maior. Outra semelhança com as doenças sexualmente transmissíveis é a gravidade da doença não é a mesma para todos. E por isso, né, exatamente essa questão da gente não ter a mesma gravidade da doença, esse fator determinante, né, para a equação de compensação, virulência e transmissibilidade, essa equação termina sendo driblada. Alguns estudos indicam que pessoas mais jovens são provavelmente as mais assintomáticas. A gente já ouviu bem essa história que, por exemplo, criança normalmente não tem sintoma, quando tem é muito leve. E por isso que elas transmitem mais, porque estão contaminadas e ninguém nem percebe. Mas é como eu disse, pré-sintomáticos, que é aquele que está prestes a apresentar os sintomas, e os assintomáticos, que são esses que não vão apresentar os sintomas, mas estão contaminados, isso a gente já sabe, transmitem sim o vírus. E como transmitem, né? Há também sinais de que o SARS-CoV-2 está se adaptando aos humanos, mas pelo que a gente sabe até agora, nada indica que essa modificação vai atingir essa equação virulência-transmissibilidade, ou seja, nem vai se tornar mais forte, pelo menos por enquanto, não aconteceu isso, né? E nem vai ser mais ou menos transmissível. A gente não tem uma mudança no comportamento do vírus, pelo menos. E, segundo esses especialistas que escreveram o artigo, isso se dá aparentemente porque há pouca pressão evolucionária para que esse SARS-CoV-2 fique menos agressivo à medida que se propaga. Normalmente essa pressão acontece porque os indivíduos morrem todos, aí ele não tem mais como se propagar, porque atingiu alguém e alguém vai morrer, não tem como passar. Mas por enquanto ele está funcionando em se espalhar, então vai seguir. Num artigo especificamente da ABC News, a reportagem, né, que é de Elissa Nunes, cientistas afirmam que, por exemplo, uma vacina 100% eficiente, que é uma vacina, a gente já vem sonhando com ela há um bom tempo, e de uns tempos para cá as notícias vêm se acumulando a respeito delas, que já estão sendo testadas, são muitas, e que nós vamos ter já doses disponíveis, muito provavelmente neste ano ainda. Mas os cientistas então afirmam que uma vacina 100% eficiente não é provável. A gente não deve esperar isso.
E eles afirmam isso baseado nas informações de vírus assemelhados, incluindo os coronavírus que a gente já conhece, sazonais, que causam esses resfriados comuns. A proteção esperada, baseada nesses dados, né, pelo histórico, então, desses coronavírus, é de 3 a 6 meses e até, no máximo, 1 ano, um período um pouquinho menor que 1 ano. Né? Não teremos proteção para o resto da vida, por exemplo. Na AstraZeneca, que é uma das empresas que está aí desenvolvendo a vacina, a expectativa deles é de que a vacina que eles estão projetando, desenvolvendo, ela possa oferecer proteção por 1 ano. Então, a gente já sabe que, ou pelo menos a gente já projeta aqui, pelo conhecimento que a gente tem agora, que a gente vai precisar se revacinar, né? Anualmente, pelo menos, pode até ser por menos tempo. A imunidade de quem já teve a Covid-19 é outro mistério, né? A duração é desconhecida. Há uma estimativa de que seja por 6 meses, mas, por exemplo, aqui mesmo em Natal, nós temos a notícia de que o deputado Hermano Moraes teve confirmação de exame para a Covid-19 em março. Depois fez o exame para confirmar que a doença tinha ido embora, deu negativo. E agora em maio, finzinho de maio, início de junho, ele foi contaminado novamente. Dizem os médicos que foi um falso positivo, falso negativo. Mas baseado em quê? Não se sabe, porque a gente não tem ainda a ideia de quanto dura a imunidade, né, de quem já teve a Covid-19. Então, não se sabe se de fato houve esses falsos positivos ou negativos. Acho que é melhor tratar isso como um caso específico. Bom, vacinas, né? A vacina que está sendo desenvolvida por Oxford e AstraZeneca, ela usa o método tradicional, que é o próprio vírus enfraquecido, né? Eles colocam o próprio vírus na pessoa para que a pessoa desenvolva, o seu sistema imunológico desenvolva anticorpos contra aquele vírus que não está mais fazendo nada, né? Ele está inativado, mas ele vai mandar o sistema imunológico se desenvolver para quando entrar em contato com um vírus ativo, não haja problemas. A Moderna e a Pfizer estão criando um outro método, né? Uma proteína que é baseada nessa proteína que o vírus usa na coroa para se fixar nas células dos seres humanos, para fazer com que o sistema imunológico responda eficientemente a essa proteína e assim também responda eficientemente a uma futura infecção. Isso são só 2 exemplos do que tem sido feito e do que se sabe das vacinas, porque nós temos 10 vacinas em testes humanos, segundo a OMS. Os Estados Unidos, por exemplo, esperam 300 milhões de doses já em janeiro de 2021, dando prioridade a idosos, comorbidades, trabalhadores essenciais. Ninguém sabe se vai ser efetivo, mas se for, a expectativa já é essa. E a estatal chinesa Sinopharm também está desenvolvendo 2 vacinas e espera que até o início de 2021 elas já estejam disponíveis. A OMS também já fala em 2 bilhões de doses até o fim do ano, primeiro uma parte, depois outra, sempre com essa prioridade de trabalhadores essenciais, que são esses que estão na linha de frente, por idade e locais com altas taxas de transmissão, como prisões e casas de repouso para idosos. Efetividade, né? Falando da efetividade da vacina, a vacina anual da gripe funciona melhor em crianças do que no resto da população. Em 2019, por exemplo, ela não chegou a ter 50% de efetividade, mas isso não tira dela os benefícios, já que ela diminui o número de infecções, diminui o número de mortes, diminui o número de pessoas que ficam gravemente enfermas. Por isso, mesmo não sendo tão efetiva, é tão importante a gente repetir a vacina da gripe todos os anos, ainda que haja anos em que ela não é tão efetiva. E os epidemiologistas americanos estimam que 60% a 80% da população dos Estados Unidos precisa desenvolver os anticorpos, seja por pegar a doença, seja pela vacina, para que o vírus não se propague mais de forma tão avassaladora. Tá terminando aqui. Eu vou depois botar um texto lá no blog falando um pouco mais a respeito dessa imunidade de rebanho, né? Convido para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Muita responsabilidade, fique em casa quem puder, máscara o tempo todo, lavar as mãos o tempo todo e até lá.